Rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Se eu falei que era 27, me perdoe, né? A 27 foi do meio da semana passada. A rodada começou no sábado, com o Cuiabá empatando em 1-1 com o Goiás. Resultado ruim para o Cuiabá, né? Um time que ainda não escapou do rebaixamento, né? Tá ali com 37 pontos, relativamente tranquilo, só que a pontuação média, né, normalmente é 42, 43 pontos, é a pontuação que o time precisa somar para não ser rebaixado. O Cuiabá ainda não alcançou isso e esse jogo era essencial para essa permanência do Cuiabá ser assegurada, né? Vencer o Goiás, que é um concorrente direto, estava dentro da zona de rebaixamento até então. Era um jogo que o Cuiabá deveria vencer em casa, não venceu. No finzinho do primeiro tempo, Guilherme abriu o placar para o Goiás que vinha de vitória contra o São Paulo no meio da semana. E aí, com 1 minuto do segundo tempo, o Cleison empatou o jogo para o Cuiabá e ficou 1-1 até o final da partida. O Cuiabá teve mais chances e tal, mas não conseguiu passar do Tadeu no gol ali do Goiás e terminou assim 1-1. Resultado bom para o Goiás, saindo da zona de rebaixamento, consegue uma vitória importante contra o campeão da Copa do Brasil, né? Jogando em casa. Vai fora de casa contra um adversário direto. Acho que a internet deu uma caída aí. Então o Cuiabá vai fora de casa, enfrenta um adversário direto aí. O Goiás vai fora de casa, aliás, pega um adversário direto e consegue um empate. Mas é um pouco frustrante também, eu acho, tomar um gol logo no início da segunda etapa, né? São Paulo enfrentou o Grêmio no Morumbi, o jogo terminou 3-0 para o tricolor paulista, né, o dono da casa. O Grêmio numa atuação muito ruim, né, depois de perder em casa para o Atlético Paranaense por 2-1, tomando gol no finalzinho, né, o gol do Kaique Rocha. Agora o Grêmio não viu a cor da bola contra o São Paulo, né? Foi um amasso do time do Dorival Júnior. O Michel Araújo abriu o placar aos 21 minutos. Cobrança de escanteio perfeita do Rames Rodrigues, que fez sem dúvida alguma sua melhor partida com a camisa do São Paulo, né? 2 assistências, uma para o Rames, uma para o Michel, outra para o nossa, uma para o Michel, outra para o Pablo Maia. E o Luciano fechou a conta no final, né? Numa falha do jogador do Grêmio na defesa ali, não lembro o nome do zagueiro agora. Ele entrou no segundo tempo até, né? Ele entrou no lugar do Kahneman. Acho que foi o João Vitor Araújo, né? Ele é da base do Grêmio. Enfim, ele deu um presente pro Luciano, né? O Luciano ainda vira o rosto, né? Não olha pro goleiro, dribla o Gabriel Grando e faz o gol. A lei do ex valendo, como sempre, né? O Luciano jogou no Grêmio. Foi o último time dele antes de ir pro São Paulo, inclusive. 3-0 para o São Paulo, depois de perder para o Goiás, São Paulo vai lá e consegue uma vitória incrível, com uma grande atuação para cima de um time que estava até a última rodada brigando pelo título. Agora eu descarto o Grêmio da briga, tá mal, tá jogando mal, não são só os resultados, né? O time não tá apresentando bom futebol. Na próxima rodada não vai poder contar com o Luizito Soares, tomou o terceiro amarelo, não vai poder jogar. E ele tem sido o diferencial do Grêmio, é o cara que está decidindo, fazendo gol, dando assistência, é o cara do time. Fica cada vez mais difícil aí para o Grêmio conseguir chegar no Botafogo. O objetivo é permanecer entre os 6 primeiros e ir para a Libertadores, né? De preferência, uma vaga direta. O São Paulo já não tem esse problema, né? Já está confirmado lá na fase de grupos da Libertadores com o título inédito da Copa do Brasil. O Bahia do Rogério Ceni enfrentou o Fortaleza na Arena Fonte Nova. O Rogério Ceni reencontrando Fortaleza, né? Agora ele comanda outro tricolor nordestino, o tricolor de aço. E o Bahia venceu por 2-0. O Rogério Ceni vem fazendo um bom trabalho aí nesse início, né? Teve a vitória de goleada fora de casa contra o Coritiba. Essa é a terceira vitória do Ceni, né? Perdeu para o Flamengo e perdeu para o Santos. Foram os 2 jogos que ele perdeu aí. Então foram 3 vitórias e 2 derrotas. Acho que empate ainda não teve. O Canu abriu o placar para o Bahia aos 22 minutos do primeiro tempo. O Rafael Ratão, nos acréscimos da segunda etapa, fechou a conta para o tricolor de aço. O tricolor do Psyu, Fortaleza, né, o Leão, está focado, obviamente, na final da Sul-Americana. E amanhã tem essa questão do jogo contra o Botafogo, que não deve acontecer. O próprio Fortaleza não queria entrar em campo, o que para mim nem faz sentido, né? Se o Botafogo que jogou 2 dias seguidos quer jogar amanhã, qual é o problema? A gente já vai chegar lá.
Aliás, já vamos para o jogo Botafogo e Atlético Paranaense, que começou no sábado às 9 da noite e terminou no domingo às 3 da tarde. Tivemos problemas de energia, né? O jogo começou quente até, o Tiquinho Soares abriu no placar ali aos 24 minutos para o Botafogo, com gol de cabeça. Até aí eu não sei se já tinha tido a primeira queda de luz ou não, acredito que não. Acho que ela veio logo depois do primeiro gol do Botafogo, né? Eu não estava vendo o jogo ao vivo nesse momento, tanto quando eu cheguei em casa e vi 20 minutos de acréscimo, o que aconteceu, cara? É o Rafael Claus que está fazendo o jogo na Copa do Mundo? Não, não era isso, né? Então, por conta de 5 quedas de energia que tiveram ali no primeiro tempo, ou no total deu isso, não sei, o jogo foi paralisado várias vezes e teve 20 minutos de acréscimo. O intervalo durou 25 minutos. E aí, com 3 segundos de bola rolando no segundo tempo, o jogo parou novamente, né? E aí decidiram continuar no domingo às 3 da tarde, com portões fechados, porque teve o clássico Flamengo e Vasco e a polícia não ia dar conta de fiscalizar, né? Fazer a segurança ali dos dois jogos. O jogo do Vasco começando com o Flamengo, né? Logo às 4 da tarde. O jogo podia ser às 11? Podia, mas do mesmo jeito não ia ter público. E aí eles resolveram, né, fazer ali às 3 da tarde e não fez diferença nenhuma, né? Porque no segundo tempo do domingo não aconteceu nada demais, né? Pouquíssimos lances, os gols foram marcados, enquanto a luz ainda estava acesa, o gol do Tiquinho para o Botafogo e o gol do Pablo para o Atlético Paranaense. Né? E aí 10 chutes para cada lado, o resultado foi justo no fim das contas, né? Mas é um tropeço pro Botafogo, né? Jogando em casa, o tapetinho que era tão poderoso no primeiro turno, o Botafogo só ganhava, nem empatava lá. E nos últimos 3 jogos em casa, perdeu para o Flamengo, empatou com o Goiás e agora empata com o Atlético Paranaense. E vê a distância para o vice-líder, o Bragantino, diminuir para 7 pontos e para o terceiro colocado, o Flamengo, diminuir para 9. Agora, o horário dos clássicos, no domingo às 4 da tarde, teve Flamengo e Vasco no Maracanã. O Flamengo venceu por 1-0, gol marcado pelo Gerson. O jogo começou ali com controle mais por parte do Vasco, né? Teve umas 3 ou 4 finalizações no jogo todo do Vasco, assim, que tinha endereço para ir no gol, mas aí o Fabrício Bruno ou o Pulgar, alguém entrava na frente e desviava para escanteio, né? Tanto que a gente for ver aqui, ó, olha quantos escanteios o Vasco teve, né? 8. O Flamengo também teve bastante, né? 8 contra 7. 17 finalizações do Vasco, 10 do Flamengo. Uma partida equilibrada, o placar foi justo. Eu acho que o Flamengo ganhou muito pelo banco de reservas que tem, né? Você tem ali o Everton Ribeiro, o Gabigol, Luiz Araújo, que ainda não mostrou muito aqui veio no Flamengo, o próprio Cebolinha também. O Cebolinha que ia entrar, acabou nem entrando. Mas são nomes de qualidade, né? Que quem não queria ter esses caras no seu elenco, né? Seriam titulares em outros times. Enquanto o Vasco, com desfalques, né? O Rossi, que é um cara muito importante para o time, inclusive naquele 4-4 de 2019, ele foi um dos destaques. E ele se machucou no jogo contra o Fortaleza. Provavelmente ele seria titular se tivesse 100%. Se não tivesse, ia estar no banco e ajudaria muito. Infelizmente, ele não pôde jogar. Foi um grande desfalque para o Vasco. E aí o Paia também se sentiu no segundo tempo, teve que sair, ele estava jogando bem. Não foi uma grande atuação ali do Paulinho Paula no meio campo e o Ramon fez mudanças que acabaram dando errado, né? Tirou o Zé Gabriel para colocar o Jair, se enfraqueceu defensivamente, tanto que logo quando o Zé Gabriel sai, ele que estava jogando mal, perdeu um gol. Se aquela bola cai no pé do Verrete, era gol, hein? Mas defensivamente ele estava ajudando e o Jair não tem o mesmo poder, a mesma força na marcação que o Zé Gabriel tem. Né? O Jair é mais um segundo volante, o Zé Gabriel é o primeiro volante, já foi até zagueiro. E o Paulo Henrique na lateral direita, que não agrega em nada, nem defendendo, nem atacando, e eu não entendo torcedores que estão defendendo ele como titular. Mas enfim, gol do Flamengo aí, segundo jogo com o Tite, segunda vitória. Não deu show nem contra o Cruzeiro, nem agora contra o Vasco, né? Contra o Cruzeiro foi melhor em campo, claro que foi. O Cruzeiro é um time que está muito mal, um dos piores times do segundo turno, apesar de ter vencido o Atlético nessa rodada, já vamos comentar. O Cruzeiro está muito mal. O Vasco jogou melhor que o Flamengo ao todo, se você for ver aqui pelas estatísticas. Mais posse, mais finalizações. O Rossi salvou muito o Flamengo, a defesa salvou muito. Grande destaque ali para o Fabrício Bruno, seus grandes embates ali com o Verrete, né? Eles até se ameaçaram se pegar fora do estádio, né? Mas no fim das contas se abraçaram no final da partida, né? Ficou só no campo, como tem que ser. Antes de falar do 7-1, vamos falar do Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, primeiro clássico da Arena MR. Quê? Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena MRV, o primeiro clássico da nova Arena do Galo. O Cruzeiro venceu por 1-0, hein?
E gol do Gemerson, gol contra do zagueiro do Atlético Mineiro, que não começou a partida como titular, entrou e acabou fazendo o gol a favor do rival. E o Cruzeiro foi melhor na partida, né? Apesar de vir mal aí numa sequência ruim, foi o sexto jogo do Zé Ricardo, eu acho, né? E a segunda vitória dele. Tinha vencido só o Santos na estreia, né? Aquele 3-0 na Vila. E agora consegue a vitória com o gol contra do zagueiro do Atlético. E aí teve muita provocação por parte dos jogadores do Cruzeiro, da torcida, obviamente. Teve a questão da coletiva do Zé Ricardo, né? O Cruzeiro foi lá e estendeu a bandeira do clube na mesa. E aí os caras do Atlético desligaram o som. Aquela provocação de clássico. Teve treta no banheiro da arena. Olha, foi uma loucura esse clássico mineiro. E o Cruzeiro precisava dessa vitória, né, para se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. Eu acreditava, sinceramente, que ele fosse entrar na zona, que o Atlético iria vencer a partida. É um time mais inconfiável do Brasil, né? O Atlético Mineiro ganhou do Palmeiras fora de casa, só que antes disso tinha perdido para o Coritiba em casa, que era o Lanterna. E agora ele perde para o Cruzeiro em casa. Ou seja, 3 partidas, perdeu para o Lanterna, ganhou do time que era o vice-líder e agora perde para o time que no segundo turno é o vice-lanterna, né? O Cruzeiro tinha a pior campanha, a segunda pior campanha do segundo turno. E tem o pior ataque do campeonato, né? Tanto que você vê que precisou de um gol contra para ganhar, e não é a primeira vez, né? Outra vitória assim foi contra o São Paulo no primeiro turno, gol contra do Rafinha. O grande jogo da rodada, né? Histórico fato aí, 7-1 para o Internacional sobre o Santos. O Santos que veio numa melhora aí, ficou 4 jogos sem perder, 3 vitórias consecutivas, né? Ganhou do Bahia, goleou o Vasco, ganhou do Palmeiras, que não ganhava desde 2019. E aí foi só o jogador Jean Lucas, né? Foi lá no programa do Sport TV, como o Davidson já tinha ido antes, só que o Cuiabá não tomou 7-1. Né? E aí começou a dar tudo errado pro Santos de novo, hein? 7-1 para o Internacional. 7 chutes no gol, 7 gols. O primeiro não foi no chute do Inter, né? Foi gol contra do Kevson com menos de 1 minuto de jogo. O gol mais rápido desse campeonato brasileiro, um gol contra do Kevson, né? Não é Kevson, Kevson. Eu acho que ele estava estreando, inclusive, pelo Santos, né? Uma estreia aí para esquecer, né? Faz um gol contra e vê o time tomar 7 gols ainda. O Santos, que estava sem o goleiro João Paulo, o capitão e o principal jogador do time junto com o Marcos Leonardo. E talvez se fosse ele, o estrago tivesse sido melhor, né? Porque tivesse sido menor, né? Não melhor. Porque o Vladimir, desses 7 gols, tirando o gol contra, ele falhou em 3. Ele falhou em 3 gols ali, bizonhamente, né? 3 frangos do goleiro Vladimir, que já, só de ver o nome dele na escalação, o torcedor do Santos já ficou preocupado e, pelo visto, tinha razão, né? O gol do Alan Patrick foi um golaço, não vejo culpa no Vladimir, foi um presente do Dodô. Aí ele meteu uma cavadinha por cima do goleiro. O Ener Valencia marcou 2. O Wanderson deixou dele também, o Fabrício Bustos e o Luiz Adriano. O Santos ainda descontou com o Maximiliano Silveira. Tinha que terminar 7-1, né? Tinha que ser assim. Não é a primeira vez que o Santos leva 7-1 no Brasileirão. Aconteceu em 2005, quando perdeu para o Corinthians, que foi campeão daquele ano. Mas naquele ano o Santos não caiu, né? Eu acho que não sei se chegou perto de cair ou não, mas dessa vez o rebaixamento fica cada vez mais iminente, né? Se o Santos não cair esse ano, não cai nunca mais. O Red Bull Bragantino venceu por 1-0 o Fluminense no Nabi Abichedi, gol de pênalti do Eduardo Sacha. Jogo mais uma vez onde o Fluminense reclama da arbitragem, reclamou muito no empate contra o Corinthians em 3-3 na rodada passada. Dessa vez reclama novamente, porque teve lances não marcados a favor do Fluminense, vão reclamar do pênalti também. Mas o Bragantino, um dos times mais regulares do campeonato, a melhor campanha do segundo turno, é o time mais próximo de tirar o título do Botafogo nesse momento, 7 pontos de diferença, a distância encurta. E o Fluminense focado 100% na final da Libertadores. No Campeonato Brasileiro ele não tem chance de título, o negócio é ficar ali na zona de classificação para a Liberta, porque caso ele não vença, ele se classifica para o ano que vem. Depois de vários jogos aí sem vencer, né, e a eliminação para o Boca Juniors na Libertadores, o Palmeiras voltou a vencer, venceu o Coritiba fora de casa, 2-0. Coritiba que voltou para a lanterna aí depois do empate do América com o Corinthians. O Gustavo Gomes fez o primeiro gol aos 33 minutos, cobrança de escanteio do Rafael Veiga, e o Piquerez fechou a conta
para o Palmeiras. O Piquerez, que tinha mais gols do que o Matheus Cunha e o Gabriel Jesus juntos aí no ano, né? O Matheus Cunha, Gabriel Jesus não, desculpa, o Richarlison. Ele tinha mais gol que o Matheus Cunha e o Richarlison juntos. O Matheus Cunha marcou nesse fim de semana, o Richarlison não, né? Eu não sei como é que ficou a conta agora, mas eu acho que ele continuou um gol na frente, hein? Acho que ele tinha 4 e o Matheus, junto com o Richarlison, tinha 3. Não, o Richarlison. Esse mesmo. 2-0 para o Palmeiras, segue ali na quarta posição. Tem chance matemática de título, né? O Abel Ferreira não teve na beira do campo, estava suspenso. O João Martins, que talvez seja mais chiliquento que ele, estava lá. Para fechar a rodada, Corinthians 1, América Mineiro 1. O América saiu na frente aos 38 minutos do primeiro tempo, gol do Martim Benítez, golaço, né? O Benítez só faz golaço. Se ele não se machucasse tanto, né? Seria um cara que podia ajudar muito o América. Eu acho que ele nem estaria no América, né? Estaria num time mais forte, poderia estar no Grêmio, como ele já esteve, né? No São Paulo, no Vasco, agora com o SAF, né? Vou dizer, se ele fosse um cara que fisicamente não se machucasse tanto, eu gostaria dele no Vasco ano que vem. Mas no custo-benefício não vale a pena. Mas ele fez um golaço aí para abrir o placar para o América e aí os acréscimos foram até o Corinthians empatar, né? No apagar das luzes, não literalmente como foi no Engenhão, o Juliano empatou o jogo para o Corinthians. 1-1 terminou a partida. Seria vergonhoso perder para o Lanterna do campeonato em casa, né? O Corinthians está com 32 pontos, apenas 2 pontos a mais que o Vasco, que é o primeiro time na zona. Ainda vai ter esse confronto direto. E por isso que eu fico tranquilo até em relação ao Vasco, porque o Vasco está jogando bem melhor que o Corinthians, apesar de ter aquele retrospecto de que não ganha no Corinthians há mais de 10 anos. Eu acho que a hora chegou e agora, né? O jogo vai ser em São Januário, não vai ser em Itaquera. Dá para ganhar. Mas ainda tem outros times, né? O Corinthians, sem dúvida, é um dos piores em termos de futebol apresentado, né? Trocou o Luxemburgo pelo Mano Menezes, não mudou nada. Teve lá o 3-3 contra o Fluminense, mas foi mais incompetência do Fluminense do que mérito do Corinthians, né? Tanto que o Marcelo deu um gol pro Corinthians. A classificação do Campeonato Brasileiro após a 28ª rodada, então fica assim, Botafogo ainda na liderança com 59 pontos, o Bragantino vem logo atrás com 52, são 7 pontos de diferença, e o Flamengo em terceiro lugar com 50. São os dois times aí mais próximos do líder, a distância está encurtando, né? O Palmeiras é o quarto colocado com 47 pontos, o Atlético Paranaense é o quinto com 45, o Grêmio tem 44, é o sexto colocado, o Atlético Mineiro é o sétimo com 43, perdeu uma grande chance de entrar no G6, né? O Grêmio já havia jogado, perdido de 3-0, o Atlético foi lá e deu o gol pro Cruzeiro. O Fortaleza tem 42 pontos, está em oitavo lugar, o Fluminense também tem 42, está em nono. O São Paulo tem 38 pontos, é o décimo colocado. O Cuiabá 37, décimo primeiro. Internacional tem 35, está em décimo segundo. O Bahia tem 34 e o Cruzeiro também. O 15º é o Corinthians com 33 pontos. O Goiás tem 31, é o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Dentro da zona temos o Vasco com 30 pontos, o Santos também com 30 pontos. O Coritiba e o América, para mim, esses dois já eram, né? Eu acho que todo mundo vai concordar. Até mesmo os torcedores do Coritiba e do América já não acreditam mais, né?